Pessoal, bom dia. Hoje, Cultura e Indústria Cultural, capítulo 10. Vamos dar sequência, então, aos estudos referentes à cultura, né? Nós temos aqui, então, a ideia sobre o que vai ser essa indústria cultural e qual a relação que ela tem com a cultura que nós estudamos, ou até agora, que nós vimos, tá? Então, hoje é capítulo 10, então, Cultura e Indústria Cultural. Ele diz o seguinte, que a partir da Revolução Industrial, a gente tem um aumento do processo de consumo e a consolidação da sociedade capitalista, e que esse consumo ele vai ter um incremento, né? Ele vai ser de certa forma gerado pela produção, né? Da produção de novos meios por novas mercadorias, mas que também boa parte ou a influência dos meios de comunicação nesse consumo ou nessa sociedade que está sendo criada, ela é muito forte. Então, a questão de propaganda, a questão de você criar meios de comunicação em massa que fazem ou que criem entretenimento e vendam isso como uma mercadoria, é a nova marca dessa sociedade capitalista a partir do século XIX. Então, a gente tem que eu estou criando, além de mercadorias essenciais básicas para a sobrevivência, estou criando uma nova forma de comunicação que vai induzir a compra e o consumo dessas mercadorias, certo? Então, esse intermédio, essa relação entre meios de comunicação e consumo. Essa comunicação ela tem que ser de massa, ela tem que ser de acesso a muita gente. E se a gente for pensar, qual que era a dificuldade antes dessa situação de meios de comunicação? Qual que era o principal meio de comunicação de massa? Era o jornal. Mas a gente não tinha, ou dependendo da região, dependendo do país, você tinha um grande número de pessoas analfabetas. Então, o que acontecia? Nem sempre essa comunicação ela chegava a todas as pessoas. Então, você tinha um problema aí da pessoa que fala, do enunciador, e aquela pessoa que está ouvindo, né? Então, você tem as informações não se encontravam. E, a partir disso, a comunicação de massa, mas principalmente o rádio. O rádio muda essa situação. Porque o que acontece? Você não precisa mais ler, você não precisa mais ser alfabetizado. Basta você o quê? Ouvir. Né? Então, você tem que... O rádio ela vai ser uma grande, ou talvez a principal símbolo desse meio de comunicação em massa. Depois vão vir o cinema, depois a televisão, e hoje as redes sociais e a internet. Né? Então, o que esses meios de comunicação de massa estão fazendo, né, com esses novos produtos que estão surgindo? Eles estão criando padrões de interação social e a gente entra naquela condição do quê? De que o ter ao invés do ser. Então, agora eu estou criando uma aparência daquilo que eu tenho, ou daquilo que eu sou, através dos produtos que eu consumo. Certo? Então, não importa mais a essência do ser, não importa mais a formação do ser, mas basta eu ter alguma coisa que eu comprovo ou que eu crio uma imagem sobre a minha pessoa. E quando eu crio essa imagem a partir dos produtos que eu consumo, daquela ideia do que eu tenho determinada coisa, isso vai mudando ou vai criando novos padrões sociais. Então, basta, ou para eu estar inserido nessa nova sociedade, eu tenho que ter. Não importa os valores morais, não importa as situações ou a condição da formação minha, mas não. Isso já ficou para o passado. A sociedade do século XIX, de hoje, ela está muito mais relacionada ao ter. Né? Isso vai sendo criado conforme as inovações tecnológicas e as inovações e a produção de novas mercadorias vão sendo descobertas. Então, vamos pensar, a padrão de estética, a questão da cultura, arte, música, tudo isso torna-se o quê? Mercados de diversão ou produtos de consumo, né? Então, eu vou criando padrões de beleza. Quem não se encaixa nesse padrão de beleza está fora, né? Ele não serve para essa sociedade.
Então, você cria uma estética, o que é belo, o que é aceito, qual o padrão que tem que ter sobre o corpo, qual o padrão sobre a questão de comportamento, tal. Então, o que você tem? É que essa sociedade ela vai criando ou ela vai produzindo novos mecanismos para formar ou para fazer com que as pessoas consumam aquela mercadoria, né? E isso também vai influenciar, ou isso também vai ser, como eu posso dizer, difundido, né? Através do que? Da fotografia e do cinema. Então, conforme essas tecnologias vão sendo descobertas, eu vou impondo essas ou esses padrões para a sociedade, né? O Raymond Levy, não sei como que fala direito, ele diz o seguinte, que o apelo visual demandado pela sociedade europeia vai ser relacionado, tá, com a situação de guerra que a sociedade europeia vive no início do século XX, principalmente ele está falando aí depois da Primeira Guerra Mundial, e que as formas ou como eles ficavam ou ficaram sabendo da guerra foi por conta dessas tecnologias, do rádio, do cinema, da fotografia. Então, o que acontece? Eu vou criar uma, como eu posso dizer, uma demanda, eu vou criar uma necessidade dessa comunicação para fazer com que as pessoas estejam informadas, né? Então, o que ocorre? Eu vou fazer com que essa tecnologia seja utilizada para mobilizar e para informar as pessoas. E qual vai ser a principal tecnologia dessa época? O rádio. E o que ocorre? A partir desse processo, a partir dessa indústria cultural, né, a partir dessa mudança da concepção, o que nós temos? A ideia de um novo produto, ela tem que ter uma formação estética, né? E ela tem que trazer novidade, mas que desperte aquele feitiço da mercadoria que o Marx falava, né? A ideia do que? Da ambição, do desejo e da expectativa. O que significa isso? Eu desejo ter aquilo, é uma ambição para minha vida e aquilo vai gerar uma expectativa para aquela pessoa. Ela fala, nossa, se eu tiver aquilo, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Então, é isso que essa nova configuração ou esses novos meios de comunicação, junto com essas mercadorias que estão surgindo, vai formar ou vai criar nos indivíduos em sociedade, né? Ele cria uma ambição, um desejo, uma expectativa. Então, nossa, surgiu um novo modelo de celular. Então, nossa, eu quero aquilo. Se eu tiver aquilo, eu vou ser uma pessoa melhor. Nossa, lançaram um carro novo. Nossa, se eu tiver aquele carro, eu vou ser uma pessoa melhor. Ah, mas lançaram também a roupa nova, tal, não sei o quê. Então, o que está acontecendo? Eu estou criando um padrão cultural sobre um tipo de comportamento das pessoas, que é a ideia de que se eu não estiver aquela mercadoria, eu não me encaixo em sociedade. Então, aqui a gente volta na questão de o ter é mais importante do que o ser, né? E isso vai ser teorizado pelos filósofos do século XX, final do XIX e início do século XX, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, e vai receber o termo que? Indústria cultural. A principal corrente de pensadores que vão trabalhar e que vão fundar esse termo vai se chamar Escola de Frankfurt. Então, sempre que falar em Escola de Frankfurt ou indústria cultural, a gente está falando do quê? De pensadores alemães pós-Primeira Guerra e no contexto de Segunda Guerra, que vão criar uma teoria crítica da sociedade. Eles pegam uma visão, uma perspectiva marxista, porém eles analisam de forma relacionando as relações do meio de produção e essa dominação cultural e essa imposição desses novos tipos de comunicação sobre a sociedade, né? Desses meios de comunicação em massa. Então, a Escola de Frankfurt ela vai ser responsável pela teoria crítica. Então, sempre que vocês ouvirem o termo teoria crítica, ela vai estar falando sobre essa perspectiva da Escola de Frankfurt, tá? Os principais nomes, né? Maxwell Hockenheim, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Walter Benjamin, né?
Curiosamente, as principais publicações da Escola de Frankfurt foram feitas nos Estados Unidos. Por quê? A maioria deles eram judeus que viviam na Alemanha, foram perseguidos pelo nazismo na Alemanha e eles tiveram que refugiar-se nos Estados Unidos. Exceto Walter Benjamin, que refugiou-se na França, na tentativa de fugir daquele contexto de nazismo. E quando ele tenta fugir da França para a Espanha, para depois partir para os Estados Unidos, ele comete suicídio para não ser pego pelos alemães, né? Então ele não chega a se exilar nos Estados Unidos. Os demais conseguem e começam as publicações lá. Então, eles começam um trabalho na Alemanha, mas a consolidação disso se dá nos Estados Unidos. Eles vão misturar a teoria marxista, a prática e a psicanálise na análise das suas obras, certo? Eles são críticos ao capitalismo. Por quê? Porque eles vão dizer que é o seguinte, ó, que há uma mercantilização dos interesses sociais da produção cultural. Então, eu vou utilizar os meios de comunicação de massa para impor uma cultura ou uma forma de dominação criada pela burguesia, no caso, por conta da análise marxista. Então, o que está acontecendo? Eu estou criando mercadorias para fazer com que o trabalhador, com que as pessoas sejam alienadas ao sistema. Então, essa situação de mercantilização das interações, então, por exemplo, para ter qualquer tipo de diversão, agora eu preciso pagar. Parece que se eu não tiver acesso a um determinado tipo de interação paga, a um determinado tipo de consumo, eu não consigo me divertir, né? Então, é essa a condição da crítica que eles fazem. Os dois principais e que fundam o termo é o Adorno e Hockenheim, né? Que é eles que vão fundar o termo indústria cultural. Então, o que representa isso? Eu estou criando uma indústria de entretenimento e que essa indústria utiliza a representação da produção tecnológica de produtos culturais e bens simbólicos. Então, o que está acontecendo? Eu estou criando meios de diversão através da tecnologia, através dessa produção industrial, para fazer com que haja uma disseminação dessa ideia de que o entretenimento, a diversão, deve ser consumida. Então, o exemplo disso, o cinema. O que o cinema representa para a gente? Veja, a maior parte dos filmes, vamos pensar, filmes de ficção ou filmes de heróis, coisas que a gente nunca vai ser, mas que desperta uma ideia do que, que nossa, o mundo seria melhor se fosse assim, ou que tivesse um determinado tipo de ação dessa forma. Então, ele é um entretenimento. O que ele vende? Ele está vendendo um discurso, uma imagem, certo? Que faz com que as pessoas se apeguem àquilo. Então, o que ele está dizendo? Olha, eu estou criando uma indústria e isso vai gerar um processo do quê? De alienação dessas pessoas. Então, produtos culturais e simbólicos. É a ideia do quê? De eu vender cultura. Né? Dizer o seguinte, nossa, a partir do momento que você compra tal coisa, ou que você assiste tal coisa, você está comprando um determinado tipo de cultura. Ele vai dizer que essa indústria cultural produz expressões artísticas e culturais vão servir para quê? Para distanciar e alienar as camadas populares. Mas em que sentido? Para a submissão ao sistema econômico vigente, certo? Elas vão utilizar esses meios de produção em massa para criar uma determinada forma de cultura de consumo, mas que façam com que essas pessoas estejam alienadas ao sistema que criou elas. Então, quanto mais as pessoas consumirem, mais o sistema capitalista se fortalece. E quanto mais as pessoas realmente estiverem alienadas a esse tipo de cultura, mais prova ou a condição de submissão ou de alienação, ela está garantida. Então, para eles, essa indústria cultural serve para fazer com que essa cultura seja uma representação desse capital ou dessa sociedade e não permitir mudanças, né? A ideia de que fazer com que as pessoas realmente queiram ou estejam submissas e alienadas a esse sistema. E tudo isso vai ser criado a partir do quê? Daquela cultura dominante que controla a sociedade. Então,
se a gente for pegar, a partir do século XX, qual que é a cultura dominante que existe, principalmente para nós ocidentais? É a ideia do que? A questão dos Estados Unidos. Né? Então, o que você tem? Você tem uma disseminação cultural muito grande dos valores e princípios norte-americanos, e isso vai se espalhar pelo mundo. Então, o que acontece? Aquele que domina economicamente ou que controla economicamente esses meios de produção e de comunicação vão disseminar a sua cultura pelo mundo. Então, a ideia do Adorno e Hockenheim é que essa indústria cultural ela existe a partir do momento que eu começo a materializar ou mercantilizar esses processos culturais que antes eram limitados às regiões, eram limitados a um determinado tipo de sociedade. Agora, lembrando que a tendência desse processo, o que é? Criar um padrão de consumo único. Né? Então, hoje a gente tem formas de entender esse processo. Né? A ideia de música, a ideia de literatura, a ideia de cinema, a própria língua vai se tornar um padrão para o entendimento desse processo. Né? Então, isso são conceitos básicos. Tá? Essa última parte é a principal, a ideia da indústria cultural e a escola de Frankfurt. Mais importante até que o entendimento daquela primeira parte. Então, isso tem que ficar bem claro. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar, depois eu passo as atividades para vocês. Tá? Até mais.